esse vídeo era para ser só um tour aqui pelo meu bairro, mas eu decidi fazer uma coisa diferente, eu tive uma ideia melhor. Oi, eu sou Rafael, sou executivo no mercado segurador há mais de 20 anos, também artista marcial há mais de 20 anos. Hoje eu vou levar vocês para dar uma volta no meu bairro, mas enquanto isso eu quero fazer uma reflexão sobre movimento, sobre saúde mental, enfim. Enquanto eu passei aqui no meu bairro, vocês vão dando uma olhada e eu vou mostrando alguns pontos aí que eu acho interessante. Bom, a reflexão que eu queria trazer hoje era sobre essa situação do movimento, né? Por que eu quis fazer esse vídeo caminhando com vocês? Porque eu faço essa caminhada todo dia de manhã. E eu percebi que ela é muito positiva, assim, para o meu corpo, né? Claro que fica mais saudável, sempre em movimento, mas para minha mente também. Eu percebo que nos dias que eu faço essa caminhada, eu fico mais disposto durante o dia e isso me ajuda a ter um dia mais produtivo, né? A minha mente fica mais limpa, mais clara, enfim. Aqui onde eu tô andando agora, inclusive, ó, é uma pista, tá vendo? Uma pista que aqui é para bike, skate e tal, e aqui nesse amarelinho aqui é para pedestre. O pessoal corre, caminha aqui de manhã. É bem legal, é um bairro bem residencial. Eu tô aqui em Las Tablas, em Madrid. E tem muita família, muito jovem, muita criança, enfim. E aí, voltando à reflexão, né? Pode ser que esse vídeo tenha vários barulhos aí, galera. Então, voltando a essa reflexão, né, do movimento, ¿Puedo salir ahí? Después. Então, voltando aqui, né, eu vou tentar não fazer muitos cortes, mas o pessoal parou para falar comigo, então vamos ver o que dá. Voltando à reflexão, galera, assim, a caminhada, o exercício pela manhã, pelo menos para mim, me ajuda muito a ter esse dia muito mais proveitoso, assim, mais com a mente clara, né? O corpo se enche um pouquinho ali de endorfina, né? E eu acho que algumas reações aí acontecem, eu não entendo muito disso, mas eu sinto que o meu dia é mais produtivo. Eu tenho até um exemplo de algo que já aconteceu comigo um tempo atrás, porque quando meu filho nasceu, né, foi durante a pandemia, então a gente já não estava mais treinando, eu não estava conseguindo sair para academia para treinar Kung Fu, Jiu-Jitsu, nada. E a gente ficou preso em casa, né, por muito tempo, enfim. E aí quando acabou a pandemia e a gente voltou aí para o escritório, mesmo que algumas vezes por semana, eu morava longe, eu tinha me mudado durante a pandemia para poder ficar numa casa maior, né, com mais espaço e tudo mais. E aí isso acabou fazendo com que eu ficasse longe do trabalho, né, fisicamente, assim. Quando eu voltei pro trabalho, pro escritório, a gente levava aí 2 horas mais ou menos. Eu chegava a levar 2 horas para chegar no escritório. Então demorava muito, né? E eu não tinha mais durante o dia aquela disponibilidade de tempo para ir para academia, treinar, porque tinha que voltar para casa, tinha um filho me esperando, enfim. Só que era muito importante para mim manter o físico em dia, porque você trabalha, você cansa sua mente, a gente trabalha em escritório o dia inteiro, estratégia, a mente, né, consome bastante energia, então é interessante que o corpo também esteja em movimento, até para abastecer a gente. E eu tive a ideia de começar a treinar pela manhã, porque eu treinava na verdade à noite. Durante boa parte da minha vida eu treinava à noite, eu saía do trabalho e ia para academia, né, treinar Kung Fu.
E aí já em São Paulo, com meu filho pequeno e saindo da pandemia, 2 horas para ir, 2 para voltar, eu fiquei meio sem muita alternativa. Só que a academia abria cedinho, 7 horas da manhã, uma academia de jiu-jitsu, e ela era perto do meu trabalho. Então o que eu fazia era, eu saía muito cedo de casa, porque eu cortava o trânsito, e fazia o treino das 7 da manhã, eu tomava banho na academia, e aí depois eu ia para o trabalho. Tá passando uma pessoa com uma mala no chão aqui, bem, enfim, acidentado, tá fazendo mau barulho. Então eu voltando, né? Então eu ia pra academia cedo, e isso até me economizava tempo de trânsito, porque em vez de levar 2 horas, eu levava menos de 1 hora, 45 minutos. Então eu tomava banho na academia e ia pro escritório, e eu comecei a ver que essa rotina me dava uma energia diferente para eu passar o dia. Eu chegava com a mente mais afiada, sabe? Eu chegava com a mente mais limpa, assim. Porque, pelo menos para mim, no jiu-jitsu, como no kung fu e nas artes marciais, que eu adoro, eles funcionam meio que como uma meditação, assim, em movimento, né? Porque você desconecta de tudo, né? Eu uso o relógio, né? Quando eu tô caminhando e tal, ele mede a caminhada, etc. Mas na arte marcial não dá, né? Porque senão você se machuca o colega, então você tira tudo, você desconecta de tudo, fica tudo lá pra fora do tatame e você se concentra totalmente ali. E eu passava o dia muito melhor, muito, mas muito melhor. E aí depois que a gente chegou aqui em Madrid, como eu ainda estou mais focado na nossa casa, né, em cuidar do Joca e tal, eu fiquei sem a possibilidade de sair para começar a treinar em algum lugar, enfim, retomar o jiu-jitsu talvez, ou começar alguma coisa nova. Mas tem essa maravilhosa pista aqui, que eu já mostrei para vocês, que eu no início usava para poder levar o Joca de bicicleta para a escola. Quando a gente chegou aqui, o Joca ia para uma escolinha que era no bairro do lado, 2,5 km mais ou menos. Então a gente comprou uma bicicleta e eu levava ele de bicicleta. Então isso já era um exercício, né? E era no começo do dia e no meio da tarde, assim. Isso já me ajudou bastante para manter o corpo ativo, né? Fisicamente ativo e ter a dose de endorfina diária ali. Só que depois que entrou em férias, que aqui ele entrou em férias dia 20 de junho, a gente ficou sem essa possibilidade. Não que ficou sem a possibilidade, eu poderia simplesmente pegar a bicicleta, colocar ele e sair andando. Mas a gente não tinha mais essa rotina. Então o que eu fiz foi levar o Joca para um acampamento de férias de uma outra escola, que é na esquina da nossa casa. E aí depois que eu deixava ele na escola, eu já vinha direto aqui para esse caminho que eu estou fazendo com vocês aqui agora, para fazer uma caminhada. Às vezes eu colocava música, às vezes eu colocava podcast, às vezes eu não colocava nada. Eu faço isso ainda, né? Então, às vezes eu não... só quero ouvir a natureza, assim, e sair andando. E é bem legal. É muito legal. Porque eu sinto algo parecido, não na mesma intensidade, mas parecido com o que eu sentia depois que eu saía da aula de jiu-jitsu. Meu dia fica mais leve, eu fico mais concentrado, eu fico com o corpo, né, saudável também, de certa forma, porque não estou parado. Então a reflexão que eu queria trazer era essa, assim, sobre o exercício, sobre se manter ativo, né? Enquanto isso, mostrar aqui o bairro, né? A gente está andando aqui há uns 8 ou 9 minutos agora, 9 minutos. E eu vou sair da pista aqui para fazer uma volta. Aqui do meu lado, vou tentar mostrar para vocês, tem uma escola. Isso aqui é uma escola, esse prédio aqui. É uma escola pública. E as escolas aqui, a maioria delas são públicas e tem uma altíssima qualidade, assim. O Joca vai estudar numa outra escola que é lá mais perto da nossa casa.
Mas a escola dele é concertada, um tipo de escola particular, tem uma taxinha ali a mais que você paga do que as públicas, mas ela tem um tipo de subsídio do governo, então não é tão cara. E tem uma estrutura muito, muito superior, assim. Então aqui onde eu tô caminhando agora é bem próximo do metrô, vou tentar chegar até lá com vocês. Então a minha reflexão era muito sobre essa parte do exercício, né? É muito benéfico assim para mim poder me movimentar, né? E eu acho que dá pra gente encaixar na rotina, sabe? Por mais que você tenha uma rotina puxada, né? Como eu tinha no Brasil, principalmente em São Paulo, que eu levava 2 horas para ir, 2 para voltar do trabalho, eu consegui encaixar ali eu tinha que acordar muito cedo, né? 6 horas da manhã eu tinha que sair de casa. Mas claro, eu tinha carro, eu tinha certos privilégios que muitas pessoas também não têm. Então, leve em conta aí, claro, a sua situação. Para conseguir realmente encaixar alguma coisa, né? Nesse sentido. Aí, voltando à ideia da reflexão, né? O exercício me traz muito isso, assim, essa clareza, essa possibilidade de respirar um ar puro, né? Bom, em algumas cidades isso é um pouquinho difícil, né? Em São Paulo, por exemplo, mas aqui em Madrid é bem fácil, assim. Em outras cidades do Brasil isso é possível também, tipo Recife, né? De onde eu venho, eu nasci em Recife. Você tem ali a Avenida Boa Viagem na praia, que bom, você está na praia, então o ar é mais puro mesmo. Gente, vocês vão ficar meio loucos aqui com essa gravação, porque eu não tenho muita experiência de andar gravando, tá? Então vai ficar um pouco meio tremido, é uma meio experiência aqui. Vocês me falam aí se ficou péssimo, eu deixo de fazer desse jeito, tá? Mas eu queria fazer essa conversa aqui muito nesse formato de conversa mesmo, de, sei lá, reflexão, monólogo, sei lá o que, e trazer essa ideia aqui do caminhar, né? E eu gosto, eu faço isso, eu saio andando trajetos parecidos com esses que eu fiz hoje, né? Que eu tô fazendo aqui agora. A gente tá chegando num lugar aqui que é um parque bem legal, ele é um parque verde, assim, bem perto da minha casa. Eu já andei umas 3 ou 4 quadras, tá? E aqui perto tem esse parque central, que tem vários parquinhos infantis, tem uma zona verde bem interessante, tem quadra. Eu tô vendo aqui agora tem um pessoal jogando basquete ali na quadra. O pessoal usa bastante isso aqui. Eu parei agora porque o semáforo tá fechado. Então eu vou continuar falando aqui da questão da reflexão. E aí, só para finalizar, né? Eu percebi que fazendo esse exercício pela manhã, como isso me dava uma energia diferente, agora parece que mudou uma chave, assim. Eu não consigo mais fazer tanto exercício à noite, sabe? Meu corpo acho que mudou completamente. E para melhor, assim, porque eu passo o dia bem, eu consigo dormir cedo, porque eu acho que como eu me exercitava à noite, terminava tarde às vezes, 8 horas, 8h30, às vezes 9, eu morava longe da academia, às vezes eu tinha que cruzar a cidade para voltar para casa, enfim, quando eu ia dormir era 11 horas, meia-noite às vezes, então acho que isso atrapalhava um pouco minha rotina. E fazendo exercício pela manhã não, você passa o dia bem, no final do dia você já vai começando a ficar naturalmente cansado, né? Seu corpo vai relaxando, você consegue dormir melhor, enfim. A quadra que eu mencionei, ó, tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito, mas tem um pessoal ali jogando basquete. E esse aqui é o parque, ó. Deixa eu dar uma parada aqui, ó. Aqui é o parque, tá vendo, ó? Essa área verde toda aqui, ó, atrás de mim. É um parque, ó. A gente tá andando naquela direção porque minha casa tá pra lá. A gente vai voltar agora. E aí,
Para fechar esse assunto da reflexão, eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham, né, sobre o exercício pela manhã ou pela noite, se vocês preferem se exercitar de noite, ou se vocês não têm muita opção e não dá tempo de se exercitar, que acontece muito, né? Às vezes a gente vive uma correria danada e infelizmente não consegue fazer nada, né, pro nosso corpo, apesar de ser super importante. Acho que exercício é tão importante quanto alimentação, né? É o combustível, assim, pra gente viver bem. E como a gente fala sobre crescimento aqui, sobre desenvolvimento, né? Eu quis trazer esse tópico com essa ótica de que é algo que faz muito bem, assim, pra gente se desenvolver, pra gente crescer, pra gente ficar com a mente mais atenta, pra gente conseguir ficar afiado, né, no nosso dia, trabalhar bem, enfim, se relacionar bem com as pessoas. A gente tem que estar fisicamente bem também, né? Porque em consequência a mente vai junto. Então fala pra mim o que vocês pensam desse assunto. Comenta também sobre esse formato do vídeo aqui andando. Meu braço já tá doendo de tanto segurar aqui esse negócio para filmar, mas vamos ver o resultado disso aqui. Me avisem se vocês acharam legal ou não. Rafael, deixa de fazer isso aí que ficou uma porcaria. Volta lá para sua cadeira. Ou não, se vocês quiserem ver mais a cidade, quiserem que eu mostre e vá falando e, enfim, trocando ideia aqui, avisa, tá bom? Me fala aí o que funciona para vocês, como exercício, como meditação, o que deixa o corpo de vocês ligado para vocês passarem bem o dia. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo e dos vídeos que eu faço aqui no canal, se inscrevam, deem um like aqui. Não esqueçam de ativar aquele sininho lá para vocês receberem as notificações toda vez que um vídeo novo sair, beleza? Obrigado por assistirem até aqui, um abraço e até a próxima.